A graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês, alunos da Escola Bíblica Dominical, Nova Vida em Moncesso, você que não é aluno da nossa Escola Bíblica, mas está assistindo esse vídeo, essa videoaula, seja bem-vindo também. Nós estamos estudando sobre o Antigo Testamento, uma visão panorâmica, e estamos tratando dos povos presentes no Antigo Testamento. Hoje é a parte 3, terceira aula sobre isso, embora seja a aula de número 15. Tá? E eu estava na aula passada falando sobre os povos mesopotâmicos. E eu falei dos amorreus, falei dos assírios, dos babilônios. Hoje eu devo continuar falando dos arameus. O nome Arã era o nome do neto de Naor. Naor era irmão de Abraão. A referência está em Gênesis capítulo 22, versículo 21. Eu não vou ler, vai aparecer na tela aí a referência para você consultar depois. Os arameus foram habitantes do crescente fértil na Síria, e daqui a pouco a gente mais à frente vai falar sobre a Síria, os sírios, e na parte superior da Mesopotâmia. Vai aparecer também aí a figura exemplificando os arameus. Tá? Sua língua, o aramaico, foi a principal forma de comunicação cultural na região ali da Mesopotâmia, né? Nos anos do domínio babilônico e persa. Ou seja, no período que compreende de 600 a 330 a.C., data aproximada, tá? O aramaico é uma língua semítica e é diferente do hebraico. Este livro aqui, a Pequena Enciclopédia Bíblica de Orlando Boyer, da editora Vida, eu acredito que a CPAD também tem um livro, tem esse livro publicado, traz aqui na página 77 algumas informações importantes sobre o aramaico. O aramaico era um idioma semítico, né? Todavia diferente do hebraico, como se vê no segundo livro de Reis, capítulo 18, versículo 26, está aqui na minha Bíblia anotada, diz assim, segundo livro dos Reis, capítulo 18, versículo 26, vai falar da diferença entre o aramaico e o hebraico. Então disseram Eliaquim, filho de Ilquias, Sebna e Joá a Rabsaque, rogamos-te que fales em aramaico aos teus servos, porque o entendemos, e não nos fales em judaico, ou seja, em hebraico, aos ouvidos do povo que está sobre as muralhas. Aí na nota aqui explicativa diz assim, os oficiais hebreus solicitaram aos assírios que falassem aramaico, a língua comercial e diplomática da época, de modo que os circunstantes não entendessem o que estava sendo tratado. Evidentemente, o comandante Rabsaque estava falando em hebraico, utilizando o intérprete. Então esse versículo é apenas para mostrar a diferença entre o aramaico e o hebraico. Voltando aqui para o texto do livro, diz assim, tá? O aramaico era falado pelos judeus após o cativeiro babilônico. Era a língua falada por Cristo e seus discípulos, ou seja, corrente ali no Novo Testamento. Importantes trechos do Antigo Testamento foram escritos nesse idioma. Trechos que estão no livro de Esdras, Daniel e no livro de Jeremias, o capítulo 10, o versículo 11. Esse versículo 11 do capítulo 10 de Jeremias é um versículo em aramaico. Tá? O arameu ocidental era a língua dos sírios. Daqui a pouquinho, como eu falei, a gente vai falar sobre os sírios. Encontram-se no Novo Testamento várias palavras e frases em aramaico. Aí eu fui fiz umas anotações aqui. No Novo Testamento, a expressão Abba, pai, é aramaica, significa meu pai ou papai. Marcos, capítulo 14, versículo 36, na oração no Getsêmani que Jesus faz, ele diz assim, 14, 36. Ele dizia, Abba, pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Então, nessa oração aqui dramática que Jesus está fazendo, ao Pai ele chama Deus de papai, ou meu pai. A expressão aramaica é Abba, pai. Em Marcos, ainda, Marcos capítulo 15,
versículo 34, Jesus já está aqui na cruz e ele tem ele clama, né, em alta voz. A hora nona clamou Jesus em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Então, essa expressão, essa frase aqui de Jesus em aramaico, né, citando o Salmo 22, muito interessante, Deus meu, por que me desamparaste? No tempo do Novo Testamento, então, havia o hebraico, que era a língua oficial nas sinagogas, no templo, o aramaico, que era a língua falada entre o povo, o grego koiné, que é tido como uma língua morta, ou seja, que não é mais falada, era uma espécie de um grego popular, era uma língua falada no comércio, entre os comerciantes, por conta da influência de todo o Império Macedônio, o Império Grego, né, que tinha uma força cultural e linguística muito grande. E você vai ter, inclusive o Novo Testamento vai ser escrito em grego koiné. O latim, que era a língua falada no Império Romano, ou seja, era a língua oficial dos documentos do Império Romano. Na placa com a acusação feita a Jesus, Pilatos mandou escrever, né? Estava escrito em hebraico, latim e grego a acusação, conforme está em João capítulo 19, versículos 19 a 20, vai aparecer também aí essa referência na tela, tá? A acusação era Jesus Nazareno, o rei dos judeus, ou seja, a acusação era no sentido de que Jesus estava se auto-intitulando o rei dos judeus e isto seria uma afronta ao imperador romano. Essa frase em latim é Iesus Nazarenus Rex Iudeorum, Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Voltando aqui para a nossa explicação sobre os arameus, em Gênesis capítulo 31, versículo 47, Gênesis 31, versículo 47, é interessante porque esse versículo vai ter uma expressão em aramaico e outra palavra, e uma palavra em hebraico, com o mesmo sentido. O significado aqui é de um monte de pedras, uma montanha de pedras, um monte de pedras do testemunho, porque era costume dos povos antigos, né, dos povos bíblicos, firmar uma aliança, um acordo, e aqui o acordo, a aliança entre Labão e Jacó, é um acordo de não agressão entre eles. E eles então vão colocar como testemunho um montão de pedras. Eles juntam as pedras, né, colocam as pedras ali, formam aquele monte como um testemunho. E no versículo 47 do capítulo 31 de Gênesis, vai dizer assim: chamou-lhe Labão Jegar Saaduta, Jacó, porém lhe chamou Galeede. Na nota explicativa aqui da Bíblia anotada, diz assim: tanto Jegar Saaduta, vai aparecer essa expressão aí na tela, quanto Galeede, significa um montão de testemunha. Jegar Saaduta em aramaico e Galeede em hebraico. Tá? Então é importante aí essa menção do aramaico. Importante isso. Este livro aqui, A Bíblia através dos séculos, do Antônio Gilberto, aqui da editora CPAD, está até meio gastadinho, né? É o livro da minha esposa, não é meu esse livro, e está aqui na página 73, tem uma informação importante, porque vai dizer assim: ó, o Antigo Testamento contém, além do hebraico e aramaico, algumas palavras persas, como Tirsata, Esdras, capítulo 2, versículo 63, é como se fosse uma figura essa palavra, e sátrapa, em Daniel, capítulo 3, versículo 2, essas referências também vão aparecer aí na sua tela para você poder consultar depois. É interessante essa informação porque
a gente sempre, estudando sobre o Antigo Testamento, chega à conclusão de que as línguas do Antigo Testamento são o aramaico na sua maior porção e o hebraico na sua maior porção e o aramaico, alguns trechos, como eu citei aqui. Mas aqui traz a informação que tem palavras também em persa, isso é importante, é interessante. Eu falei dos sírios, né? Eu disse que ia falar um pouquinho, eu vou falar para fechar esses povos mesopotâmicos, né? Os sírios, pelo menos os principais, que eu achei importante para o estudo do Antigo Testamento. Você vai ter aí na tela o mapa atual da Síria. A principal cidade, né, eu quero dizer, é Damasco. Eu quero dizer antes que a Síria foi uma grande nação, talvez não tão poderosa como foram, por exemplo, os assírios, como eu falei na aula passada, mas foi uma grande nação com um grande exército. E a capital era Damasco. Principais rios: Eufrates, Orontes, Farfar e Abana. Há uma história bíblica, e eu queria que você estivesse aí com a Bíblia, ou depois você vai consultar esse texto. No segundo livro dos Reis, vamos voltar aqui, né, ao segundo livro dos Reis, agora no capítulo 5. Capítulo 5, versículo 1 eu vou ler, e os versículos de 11 a 14, o contexto é a história de Naamã, que era um sírio, portanto um chamado gentio, ou seja, gentio é aquele que não é hebreu, não é judeu, e ele estava leproso. Aqui vai dizer, capítulo 5, versículo 1 do segundo livro dos Reis. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Então ele tinha lepra. E tinha uma menina que trabalhava na casa dele, que era uma israelita, e ela disse para a esposa do Naamã: se ele for até Israel, há um profeta lá, que é o profeta Eliseu, que pode rogar a Deus e ele pode ser curado da lepra. Ele atendeu a voz da menina através da sua esposa e foi, pediu permissão ao seu rei e foi até Israel falar com Eliseu. Eliseu deu a ordem clara: você precisa mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E aí, a partir do versículo 11, olha a reação de Naamã. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele, o Eliseu, sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Que coisa maravilhosa, né? Insistiram com ele, os seus comandados lá, e ele foi e acabou obedecendo a palavra de Deus que saiu da boca do profeta Eliseu. Primeiro ele ele atende a sugestão da menina e depois ele obedece a determinação de Deus através do profeta Eliseu. Ouvir e obedecer a palavra de Deus é sempre o melhor, né? E a palavra de Deus ela é tão importante porque ela nos cura, nos liberta, né? É uma palavra que traz a palavra de salvação. Quando damos ouvido à palavra de Deus, nós somos abençoados e vitoriosos, com certeza. Agora, interessante, me chamou a atenção lendo a história de Naamã, é que Deus demonstra esse amor já no Antigo Testamento, essa graça para com os povos gentios, que não eram hebreus, não eram judeus. No Novo Testamento isso é bem presente com o ministério, principalmente do apóstolo Paulo, que vai ser o apóstolo aos gentios, vai levar o evangelho aos povos, aos outros povos, né, que não eram os judeus, os hebreus. E a gente percebe o amor de Deus, a graça de Deus também alcançando já no Antigo Testamento os gentios, como Naamã, o sírio, que no decorrer do texto você vai ver que ele se converte ao Deus de Israel. E você também vai ter
Raabe, a prostituta cananeia, que vai também se render ao Deus de Israel. Ela vai ser importante ali quando da entrada de Israel na cidade de Jericó, a tomada da cidade de Jericó, né? Ela esconde os espias que são enviados por Josué para soldar a cidade, e ela é alcançada pela graça de Deus. Ruth, a moabita, que chega a dizer para sua sogra Noemi: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, abraçando a fé do povo hebreu, crendo em Deus, o Senhor. Por que não falarmos dos ninivitas? Eu falei na aula passada, na capital da Síria, Nínive, em que o profeta Jonas foi enviado pelo Senhor, e ele pregou aos ninivitas, e diz o texto sagrado que eles se converteram. Olha o amor de Deus aí sendo manifestado também no Antigo Testamento, a graça salvadora, né, para alcançar povos não hebreus, não pertencendo aos judeus. Que coisa linda e maravilhosa. Eu quero encerrar a aula de hoje dizendo que esse amor de Deus está disponível para você. Você é só abrir o seu coração e deixar que Deus esteja presente na sua vida através de Jesus Cristo, seu Filho. O Espírito Santo vai entrar em você e você vai ser gerado no Espírito Santo, vai se transformar numa nova criatura. Que coisa linda e maravilhosa o relacionamento que Deus quer ter conosco. E eu quero deixar para vocês uma tarefa de casa. Na verdade, eu deveria falar prazer de casa, porque ler a Bíblia deve ser um prazer, né? Ler, estudar e meditar nela. Qual é então esse prazer de casa? Que você possa ler todo o capítulo 5 do segundo livro dos Reis, para ver toda a história da cura de Naamã, a atitude da menina israelita, do profeta Eliseu, ver a atitude de Geazi, que foi contrária à vontade de Deus, e as consequências de desobedecer a palavra do profeta, né? De ir contra a palavra do profeta de Deus, vai ser importante para a sua vida, tá? E assim, na aula que vem, nós vamos estar falando sobre a religião dos povos mesopotâmicos, para fechar realmente esse assunto, para que depois possamos iniciar sobre o estudo sobre o povo egípcio, tão importante no estudo do Antigo Testamento. Que Deus abençoe vocês de forma rica e abundante. Em nome de Jesus. Amém.